Oi, gente, começando mais um vídeo aqui pra esse canal. Hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente, né, que eu estou prometendo há muito tempo, só que eu não tô gravando, não gravei, então hoje eu vim gravar aqui pra vocês. Deixa o like de vocês, comente aí embaixo. Minhas redes sociais vai estar aparecendo aqui e também vai estar na descrição do vídeo o link pra clicar. Se inscreve aí se você for novo, se você veio por esse vídeo. Minha cola já está nesse celular aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês que vocês já viram aí no título, que é o relato de parto do Levi. Neste canal eu só tenho o relato de parto do Matheus. Vou deixar aqui aparecendo, é só você clicar se você não assistiu ainda esse vídeo. Tudo começou no dia 17 de julho de 2018. No dia 17, umas 4 horas da manhã, a minha bolsa estourou. Se eu não me engano, eu não me lembro 100%, mas eu acho que eu já tinha pegado minha licença maternidade, né? Porque eu tava quase nos dias de eu ganhar bebê. Eu estava em casa de madrugada e esse horário era o horário que eu acordava, que na época eu morava em Itaquá, para ir trabalhar. E aí nesse dia eu acordei e fui fazer xixi. Eu fui, fiz xixi, voltei a deitar na cama. Na hora que eu deitei na cama, eu sentei e tal. Aí meio que eu senti um líquido descendo pela minha perna. Eu não sabia, nunca tinha tido filho, então tipo, eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu quero mijar de novo. Aí eu peguei e fui no banheiro. Eu falei, não é possível, eu tô mijando na roupa. E saí correndo, fui no banheiro. Só que aí eu percebi que era diferente, né? Daí eu peguei e fiquei, tipo, sem saber o que fazer e tal. E peguei e voltei a deitar na cama. Aí na hora que eu deitei na cama, eu olhei assim e falei, mano, será que minha bolsa estourou, velho? E peguei e chamei o Marcelo pra acordar. E acordei ele, né, que na época ele trabalhava, acordava umas 6, 7 horas pra trabalhar. E eu falei, Marcelo, acho que minha bolsa estourou. E aí ele entrou em desespero, velho. Ele pegou e falou, meu Deus, e agora? Sua bolsa estourou, não sei o quê. E nervoso, pega a bolsa, vamos trocar, não sei o quê. E eu, tipo, sem entender se era a bolsa que tinha estourado dentro, porque eu sou um pouco devagar nas coisas. Beleza, aí ele vai chamar sua mãe. E nisso, a gente morava tudo na mesma casa. Aí minha mãe dormia no quarto de cima. Ele mandou eu subir a escada pra ir chamar minha mãe. Beleza, subi a escada, fui chamar minha mãe. Eu acho que a minha bolsa estourou. Ela falou, vai tomar banho. E observação, toda vez que eu descia a escada ia saindo mais água. Aí tipo, tava caindo meio que minha ficha. Aí eu fui, tomei um banho. As coisas já estavam prontas, a minha bolsa, a bolsa dele. E fui pro hospital. Eu cheguei lá no hospital, minha mãe tirou eu lá e o Marcelo e voltou pra casa. Eu tive ele no hospital de Itaim. Não vou falar o nome, mas foi em Itaim. Da hora que passava era uma contração diferente. Porém, ali eu fui internada. Eu acho que eu cheguei, se eu não me engano, no hospital umas 6, 7 horas. Chegando lá, eu fiz o exame do toque. Saiu um negócio que parece menstruação, só que não é. Que é quando a mulher vai ter filho e sempre sai antes. O meu saiu só na hora que eu fui ter ele. Fiz o exame também, aquele que põe na barriga, né? Que ele é pra ver como tá as contrações e os batimentos do bebê. E depois desse exame, eu fui pro quarto. E lá o quarto era sozinho. Eu não ia pra uma sala de parto. Lá era uma sala que eu ia ter a preparação do parto e o parto lá mesmo. Durante meu parto todo eu não consegui me alimentar, só tomei um copo de café e eu bebia bastante água, só isso. Tentei comer, eu vomitei, então eu não tentei mais. Chegou um momento assim que minhas contrações foram ficando muito, muito mais forte e ficava eu e o Marcelo no quarto. Eu não tava sabendo, tipo, me controlar, não tava sabendo o que fazer, eu tava nervosa. E eu e o Marcelo, tipo, pais de primeira viagem, então a gente não sabia o que fazer. E, tipo, a contração aumentava mais e isso já era, tipo, eu lembro até hoje que eu olhava no relógio, tipo, passava horas e horas enquanto a minha contração foi ficando muito, muito forte. Era, tipo, perto do almoço, quando eu tentei comer e não consegui comer. Só pra resumir uma coisa pra vocês, eu peguei os 3 plantão. Amanhã foi bem, tipo, mais ou menos, né, porque eu não estava sabendo fazer a força para ter o Levi. A médica foi até que paciente comigo. A médica da tarde, ela era muito, 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 muito arrogante. Primeiramente que ela não teve paciência comigo, né? Porque aconteceu o seguinte, eu não estava sabendo fazer a força de jeito nenhum. Em vez de, na hora da contração, o certo é você fazer força pra sair. Vem aquela dor, você tem que empurrar. E teve momentos delas tentar fazer o exame de toque em mim na hora que tava a contração. E doía muito, porque já vem aquela dor da contração, que é uma dor infernal. E ainda ela queria fazer o exame de toque pra ver quantos que eu tava e tal. E teve momentos que eu não quis deixar. A minha mãe foi pra lá, né?
E ela revisava com o Marcelo no quarto, entrava um, entrava outro, pra tentar me ajudar. Eu saí muito fora de mim, tipo, tem muita coisa que eu não me lembro. Sem noção como que eu saí totalmente fora da casinha. E tipo assim, eu alucinei. A médica não teve paciência comigo. Minha mãe falou que ela ficou muito tempo tentando e tal, só que ela não teve paciência comigo, na minha opinião, entendeu? Eu lembro de uns momentos assim que eu estava sozinha, que dentro do quarto com ela, com a médica, e ela me chamava de doida. Falava perto de mim que eu ia matar meu filho, que ia ser totalmente minha culpa. Deixa ela aí, que ela vai matar o filho dela. E eu quieta, sabe? Perguntou pra minha mãe se eu era drogada. E foi trocado o plantão, que eles dão tipo um negócio que parece um pinico, só que ele não tem fundo, pra fazer a necessidade, né? E eu lembro que eu falava que eu queria fazer, só que não era isso. Era tipo o bebê querendo sair ainda. Já se passaram horas e horas de parto. O batimento do Levi ficava cada vez mais fraco, porque ele tava dentro da barriga. E era pra ele ter saído no horário e ele não tinha saído, porque eu não consegui fazer a força pra ele sair. Cada vez que passava as horas, o batimento dele ia ficando mais fraco. Ele ia praticamente falecendo dentro de mim. Essa médica foi e me deu esse negócio, falou pra me sentar e foi conversando comigo. Eu lembro até hoje dela lavando as mãos e conversando comigo, perguntando se eu tava bem e tal. E por ter passado aquilo à tarde, eu fiquei meio assim, sabe, eu falava o básico, respondia o básico pra ela. Ela chegou a falar pro Marcelo que ela foi lá fora, quando ela foi lá fora, que eu podia morrer e o bebê também, porque a gente tava muito tempo nesse parto. Meu, a sala era tipo, não era muito grande, mas era uma sala assim, um exemplo, assim mais ou menos, e toda a sala toda cheia de sangue, que eu perdi muito, muito, muito sangue. E na hora que a gente tava conversando, só tava nós duas na hora, aquela posição que eu estava agachada, eu passei a mão assim e senti o cabelo do Levi aqui, tipo, a cabeça dele tava coroando já. Tipo, já tava lá. Senti e falei pra ela. Ela pediu pra mim fazer a força naquela posição que eu estava. E nisso entrou vários enfermeiros. O pediatra tava lá. Tipo, foi entrando, sabe? O que aconteceu? Ela pediu pra mim encostar. E na hora o Marcelo ainda não tinha entrado. Eu tava só eu e a médica e os outros médicos que foi entrando. Tinha tipo uma poltrona. E eu tava sentada nesse negócio que não tem apoio. Praticamente agachada. Que foi a posição que eu consegui fazer a força certa pra ele sair. Na hora que eu tava fazendo a força, ela pediu pra mim encostar nesse negócio que era essa poltrona. E eu consegui encostar e eu fiquei praticamente assim. Só que com as pernas, tipo, levantadas um pouco. E ela foi pedindo pra fazer a força e foi a hora que o Marcelo entrou. E aí o Marcelo entrou, ele ia puxar minha orelha pra mim fazer a força certa, tipo, me dar tipo uma moral, sabe? E a médica aqui me dando maior força, me deu uma mão. E aí ele entrou na hora que eu tava fazendo força, e aí ele pegou, agachou, junto com a médica e os outros enfermeiros, que tava tudo em volta. Eu acho que era mais de 5 enfermeiros. E o pediatra por perto, né? Porque ele tinha passado muito da hora, todo mundo já tava sabendo desse parto. E todo mundo preocupado no hospital. Eu fui fazendo essa força. Teve um momento que saiu. E aí você pensa que a cabeça da criança é pior? Não é. O pior é isso aqui, ó. Porque a cabeça, ela afina na hora. Por isso que eles têm a muleira aberta quando eles nascem. Mas isso aqui, ó, não afina não, meu filho. Na hora que saiu a cabeça dele, começou a doer muito, muito, muito. E aí eu pedi pra eles me cortar. Não deu nem tempo de pegar anestesia, que é a anestesia local que eles dão. Pedia pra eles me cortar, que eu não ia conseguir, eu não tinha mais força. Eu fiquei o dia todo em trabalho de parto e isso era 6 e pouco da tarde já. Tá chovendo, gente, por isso o barulho, viu? Na hora que eu pedi pra me cortar, eles botaram anestesia local, só que não funcionou, eu senti me cortando. O pediatra agachou e tirou ele. Que aí tirou um ombro e o outro, porque como cortou, ficou mais fácil dele sair. Depois disso, o pediatra pegou o Levi e saiu correndo, porque ele tava totalmente roxo. Totalmente sem vida. Ali mesmo, naquele quarto, ele e mais os enfermeiros em volta do Levi. E eu fiquei lá. E aí o Marcelo me ajudou a levantar. E a médica. E eu fui, levantei, deitei na cama. E do lado tinha um bercinho da cama. Ali, naquele bercinho, o pediatra tava fazendo
todo aquele procedimento que eu acho que você já deve ter visto, do médico esquentando o bebê, aí bate, aí ele faz não sei o que, aí faz um negócio assim, que faz assim no coração. Ele fez aqueles movimentos. Ele esfura aqui na goela e o nariz pra respirar. Quando o bebê sai, ele fez isso e ele fez tipo um barulho, tipo assim, tipo um miado, sabe? Só que ele não respirava e o médico todo dedicado ali, ele e os enfermeiros. E eu do lado deles, vendo tudo isso. Vocês não têm noção do que passou dentro de mim. A culpa, tudo aquilo que a médica tinha falado aqui, eu falei, caraca, eu matei meu filho. Os médicos não conseguiam fazer ele voltar. Ele ficou cerca de 4 a 7 minutos sem respirar, o Levi. E os médicos lá, o médico dedicado, fazendo várias coisas, gente, várias coisas. E o Levi fez 3 vezes aquele miado, tipo, querendo vir, mas não vinha porque não tinha força. O Levi foi o mais guerreiro dessa história, porque ele teve tanta força assim pra me ajudar. E ele foi tão guerreiro e ele tava tão cansado que ele não ia voltar. Se não fosse aquele médico que foi enviado de Deus pra mim, a última médica foi enviada de Deus, o pediatra foi enviado de Deus, o outro médico poderia não fazer nada, só deixado ele, sabe? Ele foi, se dedicou, ficou não sei quantos minutos tentando fazer meu filho voltar e com total paciência pra ele não ir embora. E aí teve um momento que, entre essas massagens, uma bombinha que colocava assim, e tinha uma bomba assim em volta, e ele apertava, e fazendo não sei o que, e os enfermeiros ajudando ele, e o Levi tava roxo, e de repente o Levi chorou, só um pouco, mas aí ele chorou. Passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, que só Deus sabe o que eu passei. Quando ele chorou, que foi só um pouquinho de choro, eu vi assim, ele ficando vermelhinho, tipo do pé até a cabeça, assim, que o sangue correu, sabe? Depois disso, colocaram o Levi no berço do meu lado, o Marcelo teve que sair, eu tive que ficar sozinha com a mulher que costura, médica, né, no caso, ela e uma enfermeira. Pela posição que eu estava tendo o Levi no chão, praticamente, e a posição foi horrível para ser cortada. Então, tipo, acabou que foi um corte grande. Eu levei pra médica, ela falou que eles não contaram, mas foi cerca de 20 a 25 pontos que eu tomei. Essa médica que costura, ela ficou lá desde manhã até a hora do telefone esperando pra me costurar. Isso é anestesia local, onde vai passar a agulha e tal, e vai costurando de boa. Em momentos que ela puxava a agulha e aí estourava um ponto que ela já tinha feito. E não foi uma vez não, foi várias vezes, falando mal de mim pra enfermeira, que a enfermeira que tava com ela não tava no meu parto e não tava sabendo de tudo isso tinha acontecido. E ela falando mal de mim comigo ali. E eu quieta, só querendo que passasse, porque quando ela puxava o negócio e estourava, doía muito. Caso que ela não colocou anestesia. E eu fui sentir, sabe? Enfim, eu passei tudo isso. Graças a Deus, Levi não teve nenhuma sequela. E nem eu. E pelo fato também de eu ter perdido muito sangue. E aí não foi necessário eu tomar uma bolsa de sangue. Não desejo pra ninguém. Isso que eu passei foi muito doloroso. Eu sofri 13 horas de parto. Fui maltratada. E mais de uma vez, né? Quase meu filho morreu, quase morri. Pra mim, não é somente um relato de parto. Pra mim, é um testemunho de vida também, meu e do Levi. Então, eu queria guardar isso no YouTube também. Pra mim, nunca esquecer. Não que eu esqueça, né, gente? Porque não tem nem como esquecer tudo isso, né? Mas eu quero que todo mundo saiba disso, que meu filho é um milagre de Deus. O Levi nasceu dia 17/7/2018. Às 19 horas e 3 minutos. Ele nasceu com 3 quilos, 690 e 57 centímetros. Então eu posto fotos dele aqui pra vocês verem. Ele nasceu muito grande, muito mesmo. Ele nasceu de parto normal e foram cerca de 13 horas de parto. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. É isso, deixa o like de vocês para os meus vídeos serem mais recomendados. Até o próximo vídeo e tchau.